Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar mais uma aula de projeto de vida. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós estaremos falando sobre o tempo. O tema da nossa aula de hoje é: quando é o meu tempo? E o principal objetivo dessa aula é refletir sobre o uso não automatizado do tempo, através da elaboração de possíveis roteiros para a vivência do ócio criativo. E também o objetivo é contrapor a noção negativa de ócio, o seu potencial modificador das noções utilitaristas e pretensamente norteadoras de uma forma homogênea de se elaborar a vida. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como utilizar o tempo, E também o ócio criativo. Vamos entender também o que é ócio. Primeiro vamos falar sobre tempo, O que é o tempo? O tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É também o período contínuo no qual os eventos se sucedem, E mais especificamente, o tempo, ao longo do nosso dia e noite também, ele é distribuído em vários afazeres, em várias responsabilidades que todos nós fazemos todos os dias, Então, geralmente, cada pessoa já tem uma rotina onde todos os dias, quando ela acorda, ela tem funções a serem realizadas até finalizar o dia, quando ela finalmente consegue descansar e ir dormir, E o que é ócio? Qual que é o significado da palavra ócio? Ócio é a cessação do trabalho, é quando parou-se o trabalho, Aquele momento de folga, de repouso, de quietação, vagar, É o espaço de tempo em que se descansa. Geralmente, essa palavrinha ócio é vista muito de forma negativa, Por exemplo, alguém fala: fulano tá com tempo ocioso no serviço, ou seja, fulano não tem nada para fazer naquele momento, E logo as pessoas já querem correr e dar uma função para aquela pessoa que está ociosa para que ela venha consumir o tempo, Então nós criamos essa definição na nossa mente, isso está enraizado em nosso pensamento e nós precisamos desconstruir de certa forma alguns conceitos, que podem atrapalhar a nossa noção de tempo, Porque se você tem aquela sensação de que você precisa fazer algo o tempo inteiro para se sentir útil, o momento em que você poderia estar aproveitando o seu tempo de uma outra forma, você vai acabar se frustrando, Com aquela sensação de que não fez nada, de que não conseguiu nada. Então nós vamos falar hoje sobre o ócio associado ao tempo de uma forma diferenciada, o ócio criativo, mas não também o ócio no sentido de você não se preocupar com nada, não fazer realmente nada, Ou pensar em coisas que não fazem bem para você, Às vezes você até fica um tempo ocioso, mas naquele tempo você está utilizando sua mente com coisas que não te fazem bem, Depois você está ansioso, você está preocupado. Então você tem que aprender qual que é o ócio criativo, qual que é o ócio que faz bem, porque ele associado ao trabalho vai te fazer muito bem. Então, como que nós usamos nosso tempo de um modo geral, A sua rotina, como que é a sua rotina? Você estuda, A maioria das pessoas hoje estudam online, Muitas pessoas trabalham, então boa parte do tempo das pessoas já são distribuídas entre trabalho e estudo, Ou fazem faculdade, ou fazem um curso, Boa parte também acaba sendo distribuído para as redes sociais, Hoje em dia, as redes sociais têm ganhado aí o espaço. Muitas pessoas gastam muito tempo consumindo informações providas das redes sociais através de aplicativos como Instagram, Facebook, WhatsApp, dentre outros. TikTok, que também está na moda. E também listei aqui os afazeres de casa, que também tomam bastante tempo com relação às coisas de casa mesmo. E nós investimos ao longo do nosso dia pouco tempo em outras coisas que também deveriam ser investidas e que são essenciais, Por exemplo, o tempo gasto com a família, ao longo do dia. Desde o momento que você acordou até o momento em que você foi dormir. Quanto tempo você investiu com a sua família?
Tempo de qualidade, né? Não tempo em que você ficou conversando coisas, brigando, discutindo e tal, mas o tempo em que você realmente conversou, que você procurou conhecer mais aquela pessoa, né? Que você praticou a gentileza. Coloquei também o diálogo, né? Entre amigos, entre familiares. Qual tempo você investiu nisso, né? Na maioria das vezes, é um tempo muito pouco, né? Isso acaba sendo muito prejudicial. Por quê? Porque nós vamos perdendo conexões com as pessoas, né? E também coloquei lá abaixo a questão da sua condição espiritual. Quanto tempo você investe na sua espiritualidade, independentemente da sua religião, né? Qual tempo você dedica a conhecer mais você, seu propósito, por que você existe, por que você está aqui, né? E essas respostas virão de uma condição espiritual em que você precisa investir. Então, na maioria das vezes, o tempo com essas coisas acaba sendo desperdiçado, sendo utilizado nas outras coisas materiais, né? Que são importantes, mas não deveriam ser colocadas em primeiro lugar. Consegue compreender? Então, o que é o ócio criativo, de acordo com essa introdução que eu falei para vocês? O ócio criativo não significa não fazer nada. Significa apropriar-se do tempo, dedicando-se ao enriquecimento próprio, disponibilizando-se para o que aumenta a potência de existir. A sensação de plenitude, de felicidade, é a arte de se conduzir, mesmo se tratando de trabalho, alimentando e exercitando os talentos próprios, conferindo graça e sentido àquilo que faz, né? Então, o ócio criativo possibilita tudo isso em você. A sensação de você estar pleno, feliz, realizado com aquilo que você faz, né? Se descobrindo, se conhecendo e sabendo que ao final do dia, o tempo que você gastou com as coisas valeu a pena, né? Trouxe essa sensação para você. E também ao que não faz, pois o não fazer é uma forma de sabedoria, sendo o tempo de contato consigo mesmo e com o mundo que nos rodeia, ao captá-lo e absorvê-lo, uma forma refinada, contemplativa e graciosa, né? Às vezes a gente tem a sensação de que só teve um dia de sucesso quando fez, né? Eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas no final do dia você está somente cansado, desgastado e você não tem essa sensação de realização, né? E tem momentos de que não fazer é mais sabedoria do que fazer, né? Até porque quando você não faz coisas dentro dessa rotina que eu falei, você está tirando um tempo para você. Um tempo para você se conhecer, para você saber quem você é, quais são as suas limitações. Até porque nós precisamos desse tempo conosco, né? Senão nada do que nós fizermos vai fazer sentido. O ócio criativo é tão contrário às formas desesperadas, automáticas e eufóricas de existir, a que somos constantemente incitados, que vale a pena nos determos em alguns de seus aspectos mais sofisticados, como se verá no decorrer dessa aula. As questões que temos discutido ao longo de todas as aulas contribuem amplamente para a aprendizagem desse ócio, né? Então é você aprender a usar o seu tempo. Não é que eu não vá mais estudar, que eu não vá mais trabalhar, mas eu preciso encontrar sentido no trabalho, encontrar sentido nos estudos, né? E eu só encontro sentido nessas coisas quando eu dediquei um tempo para me conhecer, para saber o que eu gosto, naquilo que eu me realizo, para poder então investir, né? E na maioria das vezes nós temos a sensação de estarmos o tempo todo, como eu falei, fazendo algo, nós estamos nos tornando robôs, né? A própria pandemia veio para nos mostrar isso, né? Todo dia todo mundo levantava, ia para a escola, ia trabalhar, daqui a pouco ia fazer outra coisa, fazia, no final do dia chegava em casa cansado, não tinha tempo para a família, né? De certa forma, a pandemia inverteu os valores, né? Ninguém está fazendo isso de forma normal mais. Mas será que aquilo lá era realmente o normal? Você não ter tempo para nada, né? Você não ter tempo para você, não ter tempo para sua família? Então é algo para a gente pensar. E vamos praticar? Os estudantes, vocês, serão convidados a inventar roteiros, condições e disponibilidades possíveis para o aproveitamento do seu ócio, conforme algumas palavras-chave atribuídas. Então, essa é a nossa atividade. Vou ler para vocês exemplos e no final eu vou explicar, tá bom?
Então, temática 1. Cartografia do ócio. Listem possíveis espaços na sua cidade, dos quais possam exercitar a contemplação, a aquisição de saberes culturais, alegria, humor, a vitalidade corporal, os encontros com a diversidade. Peça para que os coloquem no roteiro para um dia visitarem, bisbilhotarem, sem compromisso. Enfim, espaços pelos quais poderiam se deslocar, mesmo sem saber ao certo o que se faz por lá. Então, dentro da temática número 1, vocês vão fazer uma lista, de possíveis lugares que você tem curiosidade de descobrir, que poderia ser um lugar para você se apropriar do lazer de uma forma diferenciada, Não se prenda àquilo que você vê, Claro que agora nós não podemos estar saindo, não podemos estar conhecendo lugares diferentes, mas tem um lugar aí dentro de onde você mora, dentro da fazenda, do espaço que você vive, que você pode conhecer, Às vezes fazer um piquenique, algo diferente, às vezes visitar um espaço diferente que está perto de você, que não promova aglomeração, Com a sua família, com as pessoas da sua casa, Uma caminhada diferente. Então, você vai listar coisas dentro dessa temática, tá bom? Dentro do tema 2, tempo de introspecção, de sonhar, devagar, devanear. Levantar hipóteses de situações favoráveis àqueles momentos vividos bobamente, entre aspas, Ao cultivar os desejos, as fantasias, aqueles momentos em que nos imaginamos artistas, heróis, salvando alguém de um naufrágio, momentos de ideias sem pé nem cabeça, que conferem graça e uma enorme satisfação. Pode ser a hora em que se ouve música, em que se observa calmamente as pessoas que passam, quando se olha da janela do ônibus, ouvindo música no fone de ouvido e imaginando que o que acontece é um videoclipe. Então, esse momento aqui é de você viajar, de você ter pensamentos diferentes, observar as situações, Será que quanto tempo você não faz isso, De pensar coisas simples, às vezes olhar para a nuvem, imaginar, animais, imaginar formas. Então são coisas muito simples que até nem fazem sentido para você, talvez. Você está pensando, professor, eu tenho mais o que fazer, Mas são esses tempos que nós estamos nos conectando com aquilo que realmente é importante. Tema 3, confiança, hospitalidade e emotividade. Listar situações em que vivemos essas sensações. Pode ser aquele momento em que passamos pela confeitaria, vemos um doce e ao lembrarmos de alguém, o levamos como presente. Ou quando fazemos nós mesmos esse doce, quando ouvimos as histórias das pessoas e confiamos a elas as nossas. Quando batemos papo, quando visitamos uns amigos e ficamos de boa, só pela alegria de estarmos juntos, sem a tentação de conferir o Facebook, o WhatsApp. Quando alguém nos mostra um trecho de livro que achei sua cara. Enfim, pequenas delicadezas que fazemos aos outros e que os outros nos fazem, inclusive em se tratando de estranhos, Quanto tempo você não exercita essa hospitalidade, Quanto tempo você não faz uma gentileza por alguém, de pensar em alguém, coisas simples que podem ser feitas dentro de casa, Algo que você poderia fazer para os seus pais, uma gentileza que você não tem o hábito de fazer, que tem certeza que eles ficariam felizes, Então você vai pensar em coisas desse tipo. Dentro do tema 4, feminização da vida. Não tem nenhuma relação com ser homem ou ser mulher. Trata-se de valorizar aspectos totalmente opostos à sociedade do útil e da competitividade, cujo modelo e agressividade sempre teve o homem no comando das decisões, ditando ordens nem um pouco maleáveis. Modelo inclusive copiado por muitas mulheres, mesmo ganhando menos que os homens no mercado de trabalho. Então pode ser a valorização do diverso e não do igualzinho, do padronizado, a realização de uma gentileza a uma pessoa que não esperava pelo gesto, a leitura de um livro para uma criança, numa creche, o ensinamento de uma brincadeira nova, a feitura de um trabalho voluntário, o auxílio a alguém em uma situação difícil, o não julgamento dos fatos sem deixar uma margem para a dúvida,
o cuidado de uma planta ou do animal de estimação. Então essa é a temática 4 e a 5 para finalizar, estética e intelectualidade. Cabem aqui todas as atividades culturais. A diferença é que dessa vez atentamos a elas como o intuito de acumular uma bagagem cultural e intelectual. Por exemplo, estudar um instrumento, aprender um idioma, ouvir uma música prestando atenção à sua composição ou à letra, assistir a filmes de arte, estudar o assunto de que mais gostamos, fazer leituras direcionadas aos nossos temas de interesse, aguçar ao máximo a curiosidade. O que será que tem por trás dessa tal música clássica que só dá sono? E esse filme esquisito que dizem que é de arte? E aquele quadro esquisito com figuras humanas quadradas? A busca pela apreciação daquilo que provoca estranhamento e a vontade de entender esse sentimento, de você buscar a fundo, né? Não ser tão superficial com relação à música. Nós estamos tão acostumados a reproduzir letras, né? Às vezes você canta uma música e será que você já parou para pensar na letra dessa música? Qual é o sentido que ela traz? Do que ela fala, né? A música conta algo, conta uma história, conta um propósito. E será que aquilo que você canta, que você dança, faz parte de você? É quem você é realmente, né? Temos músicas aí tão feias, muitas que desvalorizam, né, a mulher, mas às vezes você canta, né, você dança, você tem noção de que você está se inferiorizando fazendo isso, né? Então, para nós pensarmos um pouquinho mais a fundo, de você buscar conhecer a ideia, o propósito, o fundamento, para que você venha despertar essa intelectualidade dentro de você também no seu tempo. Reflexões. Se tudo isso é tão bom, por que não praticamos mais? Por que estamos sempre fazendo o que todo mundo faz? Já parou para pensar? Por que, ao invés de nos dedicarmos a esse tempo tão precioso e tão nosso, estamos sempre agitados, barulhentos, consumindo, correndo, enfim, compulsivos como máquinas? Quando nos oferecem essas opções tão pobres para toda uma vida, não estarão nos distraindo de nós mesmos, decidindo por nós como devemos viver? Nos tornando dóceis, dirigíveis? É preciso que se questione nesses termos, escravos. Será que nós não estamos sendo escravos do tempo, né? Por que você quer fazer, né, as coisas que você faz? Tem um propósito ou é porque todo mundo está fazendo? Você quer reproduzir um padrão? Você quer pertencer a um determinado grupo, né? Então, o objetivo é você refletir sobre o uso do seu tempo. Qual que é a atividade? Você vai voltar agora, vai listar no seu caderno, depois do cabeçalho completo, de 1 a 5, vai copiar os temas e você vai fazer um pequeno textinho para cada um deles, dentro das possibilidades que eu falei, tá? Desde os aspectos mais simples até o observar, né? Um animal, uma nuvem, uma música, até o mais complexo, que é você buscar o sentido daquilo que você faz, tá bom? Assim que você listar de 1 a 5, você vai tirar uma foto do caderno e mandar na plataforma. De preferência a caneta, tá bom? Porque fica muito difícil de visualizar sua resposta a lápis. Essa é somente a atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida podem me perguntar.